e sentir confortável, e fechar os olhinhos aí 30 segundos para a gente fazer o início. Grande Espírito, grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, abençoe o grupo, nos abençoe, nos ajude a ter insights, a ter vislumbre, a compreensão, discernimento e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é, rauch, rauch, alegrias. Bem, quem estiver acompanhando com o livrinho, né? Estamos na página 171, estudando os ensinamentos finais de Annamalai Swamina, discípulo discípulo direto, né, do Ramana Maharishi. Então vamos lá. Aí é o Annamalai falando, né? Quando eu servi ao Bhagavan nas décadas de 1930 e 1940, eu só obedecia a ele. Para mim, Bhagavan era luz e tudo mais era mente tagarela, tentando me conduzir para fora do caminho. Eu ignorava as palavras e os conselhos de todo mundo no ashram e mantinha ainda a atenção, mantinha toda a atenção no Bhagavan e nas suas instruções. Até mesmo o do Shina Swami finalmente teve que admitir que eu estava seguindo uma direção certa. Esse Shina Swami, ele era o responsável pelo, pelo ashram, né? Ele era irmão se eu não me engano, ele era irmão do Bhagavan também. Um dia ele se aproximou de mim e disse, esse eu, quem se aproximou dele foi o Shina Swami, né? Um dia ele se aproximou de mim e disse: Você não está prestando atenção nas minhas palavras nem executando as minhas instruções. Você só presta atenção nas ordens do Bhagavan. Essa determinação só poderia ser o resultado de todos os méritos que você acumulou em muitas vidas anteriores. Ó, que elogio para ele. Aí ele continua: se não houver uma luz externa como o Bhagavan para lhe guiar, você precisa olhar para dentro para encontrar o ser. Você não se beneficiará por olhar em outros lugares, por fazer outras coisas ou por prestar atenção a qualquer outra voz. Caminhar ao redor de um templo, executar rituais a uma divindade, atividades como estas não lhe trarão mais perto do ser. Os puja, né, que são oferendas, os japas, né, que são as repetições de nomes sagrados, né, ou mantras. Então ele fala, os puja, os japas, os rituais são apenas para iniciantes. A meditação é o plano de ensino numa classe superior. Não precisamos perder nosso tempo demorando-nos nas atividades infantis inúmeras vezes. Aqui nessa classe eu lhe peço para colocar toda a atenção, todo o seu interesse em realizar o ensinamento final. Entre aspas, né? Eu não sou o corpo e nem a mente, eu sou o ser. Tudo é o ser. Esse é o ensinamento definitivo do Bhagavan. Nada mais precisa ser acrescentado. Cultive companhias, cultive boas companhias enquanto buscar esse conhecimento e tudo estará bem. Boa noite, Nitirem, alegrias. Então, o que que ele está aqui? Ó, Benção, pai, benção, mãe. alegrias. Aqui, o que que tem de, de bastante importante aqui, né? Nesse, todo esse grande parágrafo aqui, é isso aqui, né? É um ensinamento conciso, direto do Bhagavan, né? Que é aquele que é você
Sempre lembrar disso, né? Eu não sou o corpo, não sou o corpo emocional, nem o corpo astral, nem o corpo etérico, né? E nem a mente, eu não sou nem essa mente. Eu sou o ser, né? Tudo é o ser, né? O grande espírito, Brahman, Atma, é tudo que existe, né? A força, é esse universo, é esse espaço, é manter esse pensamento, né? E, e desassociar, né? Essa consciência eu sou de todos esses corpos, né? Quando eu falo desassociar, é no sentido de estar consciente, né? Que você está nesses corpos, mas você não é esses corpos, né? Esse eu sou não é os corpos, né? Está nos corpos, não é essa personalidade, não é nenhum desse corpo. Tem um desses corpos que por muitas encarnações a gente vai se, vai se identificando com eles, né? E agora é todo o trabalho que a gente tem para essa desidentificação, né? E é importante lembrar disso sempre, né? A gente está dentro desse ser, né? Desse ser que eu falo, o grande espírito, pode chamar de Brahman, o nome, o nome é sempre nome, né? Mas nós existimos dentro dessa vida, né? Dentro desse ser, né? Nós não estamos fora desse ser, né? Então, todo, tudo isso que a gente chama de espaço, esse éter, né? Ou vários nomes que dão, esse prana que está tudo existindo, nós estamos existindo dentro dele, né? Não tem como existir fora dele, né? E é, e é essa relação que a gente, quando começa a perceber e sentir, que a vida começa a ficar mais, ter um significado maior, né? Para cada um que já começa a perceber isso, né? Nem que seja de vez em quando. Mas vamos dar sequência aqui. Aí tem uma, aí alguém pergunta, né? Eu sei que escutar o guru e confiar nas suas palavras é importante. Quando ele diz, você é o ser, o mundo não é real, e assim por diante, eu posso aceitar o que ele diz é verdadeiro, mas minha crença na veracidade das palavras não parece fazer delas a minha experiência. Importante isso, isso é uma pergunta boa, né? A maioria é isso. A gente fala que você não é o corpo, mas a pessoa entende isso intelectualmente, mas não consegue experimentar isso. A Namalai vai responder. Você deve confiar no guru e deve também confiar em sua própria experiência, porque o guru não está lhe dizendo para acrescentar uma outra crença em sua mente. Em vez disso, ele está dizendo para você olhar para a experiência de si mesmo e, ao fazê-lo, desconsiderar tudo mais. Há uma história que Ram Tirtha costumava contar. Um homem que era meio louco vivia numa pequena aldeia com sua esposa. Seus amigos gostavam de provocá-lo e ridicularizá-lo, porque pensava que ele era estúpido. Certo um dia, um deles disse, né, temos más notícias para você, sua esposa ficou viúva. É uma brincadeira que eles foram fazer com ele. Ele acreditou neles e começou a chorar em sofrimento. Minha esposa ficou viúva, minha esposa ficou viúva. Algumas das pessoas que passavam pela rua riram dele e disseram: por que você está se lamentando? Você está bem vivo. Como pode a sua esposa ter ficado viúva? Você está vivo para se queixar disso. Meus amigos mais próximos me falaram isso. Ele respondeu: e eu confio neles. Eles são pessoas muito confiáveis. Se eles estão dizendo que a minha esposa ficou viúva, deve ser verdade. Poderíamos pensar que um homem que se comporta dessa forma, né, é completamente idiota ou tolo, né? Porque ele escolheu acreditar nas palavras dos outros em vez de acreditar na sua própria experiência. Mas nós somos melhores que ele? Uma pergunta, né? Nós acreditamos, tomamos como base as informações indiretas produzidas pelos sentidos de que somos o corpo, a experiência
do eu sou, né? Do ser, está presente em todos nós. Mas quando os sentidos maliciosos nos atacam em conjunto e tentam nos fazer acreditar em algo que é evidentemente falso, nós acreditamos neles e ignoramos nossa experiência direta. Então sofremos por nosso estado, lamentamos. Eu sou limitado, eu não sou iluminado, eu não sou livre. E mesmo quando o guru vem e diz, você é o eu real, você é livre, por que insiste em acreditar nessas informações erradas que os sentidos maliciosos estão lhe dando? Ainda assim, você ainda não acredita na verdade. Você diz a ele, os sentidos sempre me deram informações confiáveis no passado, aprendi a confiar neles. O que eles dizem deve ser verdade. E assim você continua a sofrer e a se queixar, mesmo quando a sua experiência direta e as palavras do guru concordam entre si e revelam a verdade. Nossa Senhora, esse parágrafo aqui é uma grande lição, hein? É uma grande lição, hein? Todo mundo entendeu a historinha, né? Tinha uma pessoa que tinha um certo déficit, né? Os amigos brincando com ele falam que a mulher dele ficou viúva, né? Não, óbvio que o cara tem que ter um déficit bem razoável, né, para não entender a piada, né? Mas ele acaba acreditando, porque é os amigos dele que falou, então, poxa vida. E aí o que que o Anamalai faz? O Anamalai faz essa analogia, né? O nós que acreditamos nos nossos sentidos, né? De certa forma, nós somos essa pessoa que tem um certo déficit, né? E que continua acreditando no sentido em vez de acreditar nas palavras da sabedoria, né? Ou de um guru, ou daquilo que é, ah, aquilo que é passado pelos seres iluminados para todos nós, seja através de livros, seja através de transmissão direta, seja através de, de gravação de vídeo ou gravação de voz, né? Hoje tem outros recursos, não é só escrito, né? Então é isso, né? A gente começar a acreditar, de ouvir a verdade, né? Não confiar tanto assim nos nossos sentidos, naquilo que está mostrando, né? E mesmo lá propriamente, que é todo esse fluxo de pensamento, essa mente empírica, essa mente basicona que a gente usa aqui para ver essa realidade aqui, né? Ela está sempre nos mandando coisa, mandando coisa, mandando coisa, né? E, e prestar atenção nessa essência eu sou, né? Esse eu sou, né? E sentir ela, buscar sentir, né? E aí tem que ficar quietinho, né? Seja, ou quando toma alguma medicina, também buscar sentir esse eu sou, né? Porque esse eu sou não tem nada, como é que fala, né? Não precisa de nada. Eu sou, todo mundo se sente eu sou, né? Não tem como você não sentir isso. Você está existindo, na existência você tem. Esse eu sou é você existindo, né? Esse eu sou é a existência, né? É consciência e existência aí. Né? É só começar a olhar para ele, né? Trazer essa mente, né? Trazer essa mente, interiorizar essa mente, né? Através da vontade, né? E começar a perceber o próprio eu sou, né? É um trabalho, mas com a prática, a perseverança, todo mundo consegue, né? Porque isso é só uma parte do trabalho, né? Isso é uma parte importante do trabalho. Você tomar ciência, né? Ou se perceber sendo esse eu sou, né? E depois, com a prática, se percebendo que é esse eu sou sem esses corpos, né? Da mesma forma, quando você entra em sono profundo, o mundo não existe, né? Nem o mundo existe, nem a mente existe, né? Mas o eu, essa essência eu sou, está lá presente, né? Esse Atma, seja lá o nome que queira achar melhor, né? Essência, Atma, está lá, sempre está lá. Aí outra pergunta. Você está dizendo que eu deveria escutar o guru porque o que ele diz é verdade de quem eu sou.
Ana Malaya responde: Você deve confiar no guru porque o interesse dele é mostrar a verdade. Ocasionalmente, ele pode dizer coisas que não são verdadeiras, mas somente as dirá porque sabe que as suas palavras lhe empurrarão na direção certa. Uma vez ouvi uma história que ilustra isso. Um homem rico costumava meditar de vez em quando. Ele tinha um guru, um homem iluminado que costumava dizer: Você não é a mente ou o corpo, você é o ser, permaneça sempre como ser. O homem escutava atentamente, mas nem sua meditação e nem as palavras do seu guru tinham muito efeito sobre ele. Um dia ele aproximou do seu professor, não, que é o guru, e disse: Há anos você tem me falado que eu não sou a mente e o corpo e que eu sou o ser. Eu acredito nisso e medito nisso, mas não percebo nenhuma mudança em mim. Essa deve ser uma técnica muito difícil, porque eu não pareço estar tendo nenhum progresso com ela. Olha aí, chegou a encarar o guru, hein? O guru disse: Deixe-me olhar a palma de sua mão, talvez eu veja alguma coisa que possa ser mais adequado para você. Depois de examinar a palma da mão do discípulo, a face do guru se transformou. Isso é muito ruim. Você deveria ter feito mais esforço mais cedo na vida. Posso ver aqui que você tem uma semana de vida só, não há muita coisa que eu lhe possa ajudar agora. O discípulo ficou chocado. Foi para casa pensando: toda a minha riqueza, os meus negócios são inúteis para mim agora. Eu dediquei muito tempo a ele e não tenho o suficiente para minha prática espiritual, não há nada que eu possa fazer agora, mas pelo menos posso manter meus últimos dias meditando. Ele foi para casa e disse para sua esposa: Minha vida chegou ao fim, está chegando ao fim, meu guru me advertiu que essa é a última semana. Estou indo passar os meus últimos dias meditando sozinho. Por favor, diga a meus amigos e familiares que eu não quero ser perturbado. Após alguns dias, seu guru veio ver como ele estava se saindo. Como está indo a meditação? Ele perguntou. Sua esposa me disse que tem passado dias apenas meditando. Gurudev, não resta ninguém para meditar. Eu encontrei a paz da qual você tem falado todos esses anos. Ai, ai. Olha lá, ele responde, né? Gurudev, não resta ninguém para meditar. Eu encontrei a paz que você está falando todos esses anos. O guru sabia que esse homem nunca se focaria na realização do ser em tempo integral, porque ele estava muito envolvido com família e negócio. Ao fazê-lo pensar na sua morte iminente, ele o fez concentrar naquilo que era real e importante, e isso funcionou. Às vezes tem os gurus que usam esses artifícios, né? Funciona. Quando o guru realmente é iluminado, funciona. Essa não é apenas uma história, é uma tática que vai funcionar para todos. Se você puder retirar a energia que coloca em seus apegos mundanos, e ao invés deles focar no ser o tempo inteiro, você logo obterá resultados. Se você está titubeando com seu entusiasmo pela sadhana, apenas diga para si mesmo: Eu posso estar morto em 7 dias. Quem acha que não tem tempo para meditar, para fazer as coisas, falar que 7 dias eu vou morrer, né? Aí você vai arrumar tempo. Desapegue-se de todas as coisas que você considera importantes em sua vida diária, ao invés de focar nela, ponha o seu foco no ser, 24 horas por dia. Faça isso e veja o que acontece. Tudo bem, aqui ele tá colocando a coisa de uma forma bem intensa, né? E realmente tem pessoas que, né, para você atingir a prática tem que ser constante, né? Tem que ser, tem que ser diária, mas isso é possível fazer sem largar a família, sem largar emprego, sem largar nada. É que tem gente que tem pessoas que se auto-enganam, né? Né? Fica com toda a energia nas outras coisas, aí para 20 minutos, meia horinha, né? Para fazer a coisa. Então, a chance de resultado é muito pequena, né? Esquece que durante o dia, né, tem outras práticas que você pode fazer trabalhando, seja lá qual for o seu trabalho, dá para fazer, né?
Seja professor, seja metalúrgico, seja engenheiro, seja médico, seja sei lá o quê. Qualquer profissão aí, dono de casa, não importa. É possível, né? É só você voltar, né, a atenção para aquilo que você é, né? Eu sou consciência, né? Mantenha um pensamento ali, em qualquer lugar que você estiver, né? O eu sou luz, eu sou consciência. Vai retomando essa, aí você vai retomando essa atenção para o seu próprio ser, né? Aí essa mente vai, ela vai, ela vai se, ela vai se interiorizando, né? Leva um tempo, essa mente é um cavalo selvagem, né? É um cavalão selvagem. Primeiro você tem que laçar, né? Laçar o cavalo, depois ir devagarzinho até conseguir montar nesse cavalo, né? E mesmo depois que monta, ela vai querer te derrubar, né? Você acha que montou, ela começa a pular, aí você cai, depois você monta de novo, né? É uma alegoria, né? É uma forma de falar da mente, né? Mas, mas com o tempo o resultado virá, né? Não é fácil, né? Interiorizar essa mente e deixá-la num único foco, né? Manter toda a mente focada num único pensamento, esse daí é isso aí é o que chama de meditação, né? Agora que você consegue, né? A concentração é quando você ainda está ali, né? Você está brigando, né? Você está querendo se concentrar, seja lá. Vamos pegar um exemplo, né? Eu sou luz, ou eu sou o ser, né? Tanto faz, ou um mantra, você está lá. Aí começa a vir aquele monte de pensamento, você mantém, né? Você mantém, mantém, vai e volta, os pensamentos entram, até que chega uma hora que fica só aquele pensamento, né? Aquele que você usou de pensamento, seja uma imagem, ou seja uma frase, não importa. É a semente que você está usando ali. E aí, a hora que essa mente fica totalmente unidirecionada e mantém firme naquilo ali, só existe aquilo, aí sim, esse é o estado meditativo. E a partir do estado meditativo é que pode ter a contemplação ou o samadhi, que é aonde aquele único pensamento deixa de existir também, né? Então aí consciência, a consciência se ilumina, né? Labode ou passa todo, ultrapassa ou consegue chegar no Nirvikalpa Samadhi, Nirvikalpa Samadhi, né? E daí já não tem nem mente, nem aí já transcendeu. Mas isso é o treino, né? Mas a técnica simples, a gente já falou disso, mas eu volto. O Ramana também falava, né, para alguma, para os discípulos mais íntimos dele, que ficavam, eu quero meditar, meditar. Ele falava assim, você não precisa fazer. A única coisa que você precisa fazer para meditar primeiro, é não pensar que vai meditar, né? Primeira coisa, não pensa que está meditando e não pensa em nada, né? Nem pensa que não está pensando em nada, né? Eu sei que é complexo, mas é isso. E vai vindo o pensamento, você vai tirando o pensamento, e até que chega uma hora que, né? Chega uma hora que aí já não há mais pensamento. Isso segundo o Ramana, né? Quando não há mais pensamento, a mente está totalmente interiorizada. Essa mente que pensante, blá, 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 está totalmente interiorizada. Aí a própria energia do ser que existe, que somos nós mesmos interiormente, né? Ou que chama também de coração, mas não é o coração físico, né? Esse núcleo do ser, ele atrai essa mente, né? Ele vai puxando essa mente mergulha nele e entrou no ser. Entrou no ser é o que chama de samadhi, né? Samadhi, satori, em outras religiões, contemplação, para alguns são sinônimos, né? São sinônimos do, da mesma, da mesma transcendência ou da mesma experiência, né? Eu vou pegar um pouquinho de chá ali, que a garganta secou, eu devo estar com alguma coisa. Chá aí acho que tá forte, hein?
Precisa coar. Deixar para aquecer. Depois, Hum. com adocicado. Ah, eu fiz um pouco só. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Todo mundo está entendendo? Ou está muito fácil, ou está muito complexo. Eu já, assim, apenas comentário, né? Não sei em relação aos outros participantes, mas eu já consegui ter essa experiência na ayahuasca, né? Acho que eu até comentei já com o senhor, em estar ali em estado de meditação e ficar paralisado e focar no eu sou o ser, não existe mente, não existe corpo, eu sou consciência, e aí de repente tudo em volta assim é como se existisse e não existisse ao mesmo tempo. E aí se depara com aquilo, é como se o corpo não existisse mais. Por mais frio que esteja na sessão, num dia muito frio, você não sente nada, absolutamente nada, 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 nada. Eu já tive até mais de uma vez, chegou a acontecer. E é surreal, né? É surreal que você percebe tudo e ao mesmo tempo não sente nada. Tipo, o que eu posso dizer é isso: está ali perto da fogueira, mas você não sente o calor da fogueira. Você está num espaço que já teve lá que estava muito, muito frio, que antes de eu ter digamos, essa transcender, eu estava se debatendo de frio. E aí, quando eu parava e eu sou o ser, não existe corpo, não existe mente, aí de repente. Aí simplesmente o frio não existia mais, não existia mais o calor, tipo, você ficava em estado de contemplação, de paz total ali, percebia tudo, mas ao mesmo tempo foi surreal. É isso é o que chama de Savikalpa, né? Savikalpa Samadhi, né? Que você tem a experiência você percebe o mundo e está transcendido, né? Então, mas isso é para quem consegue botar a técnica em prática dentro da expansão da consciência, né? Parece fácil falar, mas não é tão simples, né? Quando você está na força, a mente está expandida, você lembrar de fazer a prática, né? Eu já sugeri isso aqui algumas vezes. Importante. É um facilitador, porque daí você tem o espírito, né? O espírito do vegetal, o espírito da medicina que está te auxiliando. É um facilitador gigante, né? Na minha visão, né? Fica aí a dica aí para quem quiser, né? Então vamos dar sequência aqui. Gratidão pela partilha aí, Alex. Pergunta: não é possível para algum de nós ter esse tipo de comprometimento? Precisamos trabalhar e temos responsabilidade no mundo. Essa aqui é uma queixa recorrente de tudo quanto é discípulo, para tudo quanto é coisa, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa ter responsabilidade, precisa isso. Vamos ver o que o Anamalaia responde, né? Sadaks só deveriam trabalhar o suficiente para manter o corpo, né? Sadaks são os que são praticantes, né? São os buscadores também, né? Só deveriam trabalhar o suficiente para manter o corpo. Tente evitar atividades extras e desnecessárias. Menos trabalho é bom. Devote-se à sua sadhana, ou seja, à sua prática o tempo todo. Você dissipa seu desejo pelo ser ao se ocupar com todo tipo de atividade inútil que desperdiça seu tempo e que induz apegos. Você pensa que sua vida é infinita e que pode postergar a meditação para mais tarde. Com esse tipo de atitude, você morrerá cheio de remorsos
e não cheio de paz. Caso você precise se enganjar em uma atividade para sustentar a si próprio e sua família, faça-o, mas esteja sempre consciente do ser enquanto trabalha. Enquanto você estiver fazendo esse trabalho, mantenha seu foco 100% no ser. Você é o que pensa que você é, se torna aquilo que pensa. Se você pensar no ser o tempo todo, isso é o que você se torna. Se você vive e morre com os pensamentos no trabalho e na família, você vai nascer num lugar com mais trabalho, mais problemas familiares com os quais se preocupar. Simples assim, né? Simples assim, né? É isso, né? É isso. Trabalho é importante, família é importante, tem sua importância, né? O trabalho tem sua importância, mas a importância maior é a realização do ser, né? Para aqueles que já têm esse impulso dentro de si, aí tem que coordenar, né? Tempos, né? Tempos e espaços para estar fazendo as suas práticas, para estar mantendo a sua busca, né? Porque isso é isso que a Ana Malai falou é verdadeiro, né? Se você ficar só no trabalho, você morre e continua trabalhando no astral do mesmo jeito, porque a mente está tão apegada ali que você, a hora que você chega lá, você nem percebe que morreu, você continua trabalhando naquela mesma, quer dizer, na sua mente ali dentro daquele processo, você está ali fazendo a mesma coisa que você fazia, né? Fazendo a mesma coisa que você fazia. Eu lembro que, agora já faz um tempo que eu não, mas tinha um amigo que trabalhava em hospital comigo, né, e ele faleceu. Isso já tem uns 10 anos. 10 anos aí, né? E aí, de vez em quando, eu sonhava com ele e ele estava fazendo a mesma coisa que fazia lá, né? Aí eu falava, pô, peraí. Putz, eu falava assim, putz, ele já morreu, mano. Aí que eu tomava consciência, né? Eu falei, putz, tá fazendo a mesma coisa aqui. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Se você é professor, morre, está só naquilo, você vai lá para o outro lado e continua dando uma aula lá do mesmo jeito. Até que haja um despertar, entendeu? Até que, mesmo naquele estado, consiga achar um despertar. Pô, já não tem mais corpo físico, esse trabalho que eu estou fazendo já não existe mais aqui, né? Só está existindo aqui no astral, dentro da minha mente, que está nesse corpo astral aqui. Então, eu volto a repetir, né? Família tem sua importância, o trabalho tem sua importância, né? Senão daqui a pouco alguém fala, o pai já falou que não precisa mais trabalhar, largar a família. Falando nada disso, não. Eu estou falando que é possível, totalmente possível e plausível você organizar a sua existência para que tenha tempos para suas práticas, velho. Isso é total. Isso é a mente, é o ego, é as forças internas da pessoa que não deixa ela achar que de 24 horas num dia ela não tenha, né, não tenha meia hora, 40 minutos para qualquer prática que seja, né? Não tem lógica, né? Se você for ver, não tem lógica. O que falta é uma vontade verdadeira de ferro, né, para todos os corpos obedecer na hora que você se organizou, se programou para fazer aquelas coisas, né? Porque tempo para YouTube tem, tempo para Netflix tem, tempo, sei lá, para assistir qualquer outras coisas tem, né? Babi tem, tempo para barzinho tem, né? Tempo para não fazer nada tem. Agora fala, não, agora eu vou preciso parar meia hora, 40 minutos para uma prática. Ah, nossa senhora, aí é o fim do mundo, né? Hum. Outra pergunta: o que você acha da crença comum em que os últimos pensamentos de uma pessoa determinam o seu próximo nascimento? Essa pergunta é importante também. Namalai vai responder: um homem rico que era muito envolvido em suas atividades mundanas estava em seu leito de morte. Ele gritou para a esposa: onde está meu filho mais velho? Ele respondeu: está parado perto de você na cabeceira da cama. A mulher era uma mulher meditativa e ela também sabia que o marido estava prestes a morrer. Não se preocupe com assuntos terrenos nesse momento, ela aconselhou. Relaxe pacificamente dentro do ser. Essa é a coisa mais importante nesse momento.
Mas o marido tinha outras coisas em mente. Onde está meu segundo filho? Ele também está perto da cama. Tá, onde está meu filho mais novo? Né? Eu também preciso saber. Ele está no quarto aqui com você. Estamos todos aqui com você. Essa aqui parece, lembra até aquelas piadas que eu sabia. Está todo mundo aqui, quem que está cuidando da loja, né? Perguntou o marimbondo e poucos segundos depois ele morreu. Ó, para você ver a ignorância do ser, né? A ignorância no sentido de falta de sabedoria, né? Total, né? Isso é como acontece na vida. Se você desperdiçar sua vida em pensamentos mundanos, serão esses os pensamentos que preencherão sua mente na hora da morte. Mas se a sua vida for devotada a sadhana, ou seja, a prática espiritual, a atingir a paz interior, então no momento da morte, esse será o estado em que você morrerá. Isso é muito importante. A hora que a gente deixa, né, ou uma raça samadhi, ou grande samadhi também, como é falado na Índia, né, que é a hora que você vai deixar o corpo pela última vez, né, por isso que é chamado Mahasamadhi, né? É, o último samadhi ou Mahasamadhi, é a última vez. O pensamento, ou seja, onde está a sua mente, né? Como está a sua mente ali, o seu estado na hora que você está fazendo aquela passagem, e vai ser a última. Você sabe que você está indo, que se você não volta, aquele corpo já era, né? Fechou o caminho, fechou a porta. Você vai bater o portão e não vai abrir mais aquele portãozinho, ou seja, desse corpo, né? É você estar consciente, né? Que está ali e manter o pensamento na direção do grande ser, do grande espírito, do Atma, Brahman, Olorum, né? Daquilo que é transcendental e manter firme ali e ir embora, sem se apegar em nada, né? Sem olhar em nada, você está indo embora. Você já fechou a malinha, está indo embora. Não preocupa com filho, com mulher, com barata, com mosquito, com carro, com nada, né? É aquela história que conta, né, a hora do mito grego, né? Quando você desce ao Hades, né? Que é o mundo dos mortos, na hora que você estiver saindo, você não olha para trás. Você só olha para frente, porque se você olhar para trás, já era. Você, você vai ficar preso ali novamente, entendeu? É isso daí. Para quem conhece um pouco de mitologia grega, lembra disso daí, né? Quando você está no Hades e vai sair, você não olha para trás. Você está saindo, você já ganhou a permissão de sair. Você olhou para trás, já era. E é a mesma coisa aqui. Quando você estiver no grande, no Mahasamadhi seu, né, no grande Samadhi, ou seja, na hora de passar, deixar esse corpo, mantenha toda a sua consciência no grande espírito ou naquilo que é sua fé maior, né, dentro dessa existência, ou se você é um praticante, mantenha, né, mantenha-se firmemente a consciência eu sou, que é você mesmo existindo, né, e sai e deixa o corpito, né, e boa viagem, sem apego nenhum, porque se tiver apeguito, olhou para trás, mais uma encarnação, aí toda a história de novo, nasce, pai, mãe, e bibibi, bababó, e vai tudo de novo, a historinha se repete até você criar uma consciência de novo, putz, agora tem que acordar de novo, e aí vai, né? E aí vai. Então vamos lá, ele faz mais uma pergunta, tem mais uma pergunta. Página 181, quem está seguindo aí, hein? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário sobre esse texto que acabamos de ler? Tranquilo? Então vamos lá. Pergunta: o jejum é benéfico? Ouviu que os pensamentos diminuem quando a comida é restringida. Ana Malai vai responder: isso pode acontecer, mas devemos tomar cuidado para não praticá-los por longos períodos. O Bhagavan diz que ingerir comida sattva em quantidades moderadas é o melhor suporte externo para os sadhakas, né, para os praticantes. Passar fome não produz benefício a longo prazo.
Bhagavan também aconselhou que devemos deixar a mente passar fome de pensamentos, em vez de privar o corpo de alimento, né? Só voltando aqui para não esquecer, comida sáttvica são comidas equilibradas, né? Comidas bem feitas, equilibradas, né? Sem carne, que lá sempre eles colocam isso como uma das regras, né? Mas comida boa e saudável. E em quantidade também moderada, né? É a melhor prática. O Ramana não era muito adepto de jejum, não. Embora ele não precisava, mas ele não aconselhava jejum, não. É, o jejum que ele sempre aconselhou era jejum de pensamento, né? Ou de boca, né? Para de falar um pouco, para de pensar um pouco. Esse é o melhor jejum, né? Precisamos manter o corpo com boa saúde para poder fazer uma boa sadhana. Privá-lo de comida e deixá-lo fraco não é um passo na direção certa. Isso é verdadeiro, né? Embora muitas pessoas falam de jejum, jejum às vezes de um dia ou dois, e pode ser, lógico, com água, bem orientado, pessoas que estão saudáveis, né? Pode ter resultados positivos, mas jejum prolongado não é sabedoria, não. Um dos devotos do Bhagavan, Lakshman Sharma, era um grande defensor da naturopatia e do jejum. Ele era um bom devoto que escreveu um excelente comentário sobre o Uladu Narpadu. O Uladu Narpadu, se eu não me engano, é os 40 versos sobre a verdade. É muito bom esse texto aqui. Você consegue baixar esses 40 aqui, mas que está em espanhol. Em português eu não sei se você consegue baixar, não. Eu acho que não tem nem livro. Em português não tem esse, acho que deve ter em inglês só. Mas em espanhol tem. O Ludu Narpadu. Bhagavan deu a ele, porque esse Uludu Narpadu, são versos, são 40 versos sobre a verdade, escrito pelo próprio Bhagavan, né? Ele mesmo escreveu em Tamil, né? Isso é importante, né? Então, é uma das fontes, né? Como é que o pessoal fala? É a verdade expressa através de 40 versos ali, né? Então, é a crema de la creme, né? Esse é o creme de lo creme de todo o conhecimento e de todo o poder de síntese, de sabedoria do Bhagavan. Agora, para você compreender aquilo ali, às vezes precisa de que tenha algum comentário, porque a não ser que você já esteja no nível, né? Uma capacidade grande de entender a, todo o conhecimento que ele está transmitindo ali em versinhos curtos, né? Vamos lá. Ele escreveu um excelente comentário sobre o Ladu Napadu. Bhagavan deu a ele muitas lições sobre essa sua obra e comentário, e o comentário de Lakshman Sarma incorporou as explicações que o próprio Bhagavan deu. Olha aí. Durante o ano de 1940, um jovem, ó, 1940 já faz quase 100 anos, hein? Não, menos, né? Tem mais 15 aí. 85. Durante o ano de 1940, um jovem de aproximadamente 20 anos de idade chegou de Londres. A explosão de uma bomba tinha afetado sua audição. Lakshman Sarma quis tratá-lo por meio da naturopatia. Comumente isso envolve jejum, embora existam diversos outros aspectos do tratamento também. O jovem foi incitado a fazer jejum por vários dias, mas infelizmente, o caso dele não teve melhora. O tratamento de jejum foi estendido, mas o jovem foi ficando mais fraco. Por fim, ele ficou tão fraco que morreu. Puxa Senhora, até o final, o jovem ficou na expectativa que o tratamento promoveria sua cura, mas por fim acabou levando à morte. Esse tipo de tratamento precisa ser conduzido com muito cuidado. Existem muitas pessoas que não serão beneficiadas por ele, né? Quer dizer, tá aqui, ele também aqui ele está citando um exemplo totalmente fora da curva, né? Com todo respeito ao Swami, mas é para ver que essa linha de jejum não era a linha do Bhagavan, e ele, como é um discípulo direto do Bhagavan, ele também não é adepto do jejum, né? Mas fica aí a reflexão para todos nós, né?
Pergunta: então devemos nos certificar de comer regularmente? Anamalai. Não devemos nos forçar a comer se não estivermos com fome. Coma quando sentir fome. A comida sempre tem um sabor melhor se você tiver apetite. Alimentar em horários determinados pelos outros é menos satisfatório. Se comermos no momento que temos apetite, não ficaremos doentes. Esse não é apenas meu conselho. Havaiar, uma grande santa tamil, deu esse conselho em um dos seus poemas a Tiruvaluvar. Um outro de nossos grandes santos poetas escreveu: se você alimentar somente quando tiver fome, você não ficará doente. Se você viver assim, nunca terá que sair em busca de remédio. Também é uma visão, né? Uma visão para todos nós que estamos refletindo sobre isso. Aí, outra pergunta. Quero fazer uma pergunta ao Swami. Eu quero relaxar mais no presente e entregar-me à vontade do Bhagavan, né? Mas não estou certo de que isso seja realmente ao meu alcance. No livro do Swami, Diálogo número 5, o Swamiji deu essa resposta. Os esforços que estão destinados a acontecer surgirão na mente do indivíduo de acordo com seu prarabdha. Eu vou reler esse parágrafo aqui, isso aqui é importante, está entre aspas até, né? Os esforços que estão destinados a acontecer surgirão na mente do indivíduo de acordo com o seu prarabdha. Prarabdha é destino, né? Ou karma que já está acontecendo, né? É aquele que já não pode mais parar. É aquele que já está em atuação, está em pleno vigor, né? Então, o que que ele está falando aqui? Que os esforços que estão destinados a acontecer, de uma forma ou de outra, né, ela vai chegar até você, né? Se você é um praticante sincero e está realmente no caminho, tudo que você tiver que aprender de uma forma ou de outra, acaba chegando a você, seja através de livro, hoje tem outros recursos, né? Tem vídeos, né? Quando se busca vídeos bons, né? Conhecimentos, né? Eu falo, tem muitos swamis hoje dentro do YouTube, passando mensagens importantes também, né? Mas tem que sempre filtrar e ver a linha, conhecer tudo aquilo lá, mas tem, né? Tem muitos livros bons de muitos seres iluminados que deixaram escrito, ou alguém escreveu aquilo que nem esse daqui que nós estamos lendo agora, né? Que alguém escreveu o que ele falou, né? Quer dizer, transcreveu, né? Ele não escreveu, transcreveu aquilo que foi um ensinamento oral, né? Então, isso também existe. Existe também a intuição de cada um de nós, né? Que vai, o nosso próprio ser interno está sempre nos orientando, né? De várias formas, né? Através de sonhos, através do momento que a gente consegue ficar quietinho, vem alguma dica ou vem um impulso em relação a alguma coisa. Então, você nunca está desamparado dentro dessa busca, né? Se você realmente é sincero, sempre vai vir de um jeito ou de outro, numa fala de uma pessoa, você, putz, era isso que eu estava querendo entender, né? Ou compreender, e parar também para refletir sobre o ensinamento, né? Não adianta só receber ensinamento e não ter momento de reflexão, né? Parar, olhar, refletir, se possível, alguma coisa que você achar que é muito importante, meditar sobre aquilo, né? O que que é meditar sobre aquilo? É pegar aquilo que foi ensinado e levar para a sua meditação, né? Você coloca lá aquilo que você vai, aí você fica só naquilo ali, né? Para os que conseguem, né? Se não conseguir, também não tem problema, mas pelo menos você tá botando um esforço para entender e compreender, né? Esse é um comentário extremamente significante para mim. Conforme eu compreendo, todas as atividades que acontecem nesse mundo acontecem de acordo com a vontade de Bhagavan. Lembra que Bhagavan é o grande espírito, é Brahman, né? É Shiva, né? É Krishna, né? Embora o termo não é muito usado nem para Krishna, né? Mas Bhagavan é Deus, né? Deus transcendente, é a fonte suprema, né? É o próprio ser de tudo, de tudo e tudo que existe, né? De tudo e de todos que existe, né?
também o Bhagavan era usado também para se referir ao Ramana Maharishi, né? Era, discípulos mais íntimos chamavam ele de Bhagavan, né? Grande ser, né? O ser transcendente, porque ele já estava, tinha comunicação, tinha transcendência direta, ele estava sempre em Sahaja, né? Sahaja é aquele estado que você está aqui no corpo, né? Está existindo e fazendo todas as coisas, mas simultaneamente, né? Simultaneamente você está em conexão direta com a fonte, né? Com aquilo que transcende, né? Mas os pensamentos que instigam as ações também parecem vir do Bhagavan e são também pré-determinados. Deixa eu reler aqui para não ficar sem sentido. Eu fui fazer um comentário, né? Os esforços que estão destinados a acontecer surgirão na mente do indivíduo, de acordo com o seu Prarabdha. Esse é um comentário extremamente significante para mim. Conforme eu compreendo, todas as atividades que acontecem nesse mundo acontecem de acordo com a vontade de Bhagavan, mas os pensamentos que instigam as ações também parecem vir de Bhagavan e são também pré-determinados, né? Aí a Namalai vai responder: sim, tudo surge do Bhagavan. Todas as atividades se desenvolvem como uma manifestação da vontade divina. Nosso karma é parte desse destino. Bem, o que que dá para entender disso daqui, né? Vamos ter um raciocínio mais. Vamos dar uma raciocinada um pouquinho mais ampla aqui para entender, né? Todos nós estamos existindo aqui, cada um de nós sabe que está existindo, cada um de nós sabe que eu sou existência, né? Porque senão não estaria aqui. Até aí é simples, né? Mas cada um de nós tem tem o seu Prarabdha, ou seja, tem seu destino, tem toda aquela força de outras vidas e dessas vidas se manifestando e atuando, né? Embora o Prarabdha não é o karma, não é o karma latente, é o karma que está em atividade. Por exemplo, o corpo físico é um Prarabdha, ou seja, se você só está existindo, se você só tem um corpo, porque é o seu karma, né? Tem um corpo. Se você não tivesse esse karma, você não nasceria, né? Então, esse corpo já é, assim, um exemplo mais fácil de entender o que que é o Prarabdha, né? É o karma que está em ação. Alguma coisa que está te acontecendo e com a intensidade grande, seja ela qual seja que for, é o teu Prarabdha, é a energia desse karma, é a energia dessas remanescências que já entrou em ação. Então, tudo aquilo que entrou em ação já não consegue mais deter, aquilo tem que seguir seu curso até o equilíbrio, né? Então, aquele que está na busca, e, e se o karma dele é favorável, e todos os méritos que tem, toda aquela coisa de todas as vidas que já existiram, todos nós aqui já existimos centenas de vidas, né? Senão, primeiro nem estaria aqui, né? Interessado numa quinta-feira ou ficar ouvindo sobre eh, filosofia transcendental, filosofia mística, não falando sobre espiritualidade, ainda mais dentro de um Advaita, né? Advaita Vedanta aí que não é não é tão palatável, né? As pessoas gostam de coisa mais que fica falando, explicando um monte de coisa que não leva a lugar nenhum, né? Mas aí a mente gosta que não sei o quê, olha como eu sei, como eu estou sabendo, né? Aquela coisa toda, né? Agora, quando começa a falar a verdade pontual, que é isso, é isso, é isso, né? Aí já não é para todo mundo, né? Mas aqueles que conseguem é porque já tem esse prarabdha, já tem esse karma estruturado. Então, esse próprio karma, o dharma, todos esses méritos que, que cada um de nós conseguiu para chegar até esse momento de estar sendo impulsionado internamente pela busca, né? Porque não é o ego que está buscando, essa busca vem interna do ser interno nosso. É isso daí que é o destino, né? Que chama o destino, né? Também pode chamar de destino, que está ali atuando a seu favor, né?
ou pode atuar contra também. Vai depender dos méritos e deméritos aí de cada um. Mas às vezes parece estar sendo contra, mas é para poder provar alguma coisa ou lapidar alguma coisa. E a grande questão é manter o anseio, né? Manter o anseio dessa transcendência de estar de tá no grande ser, né? Que já somos ele mesmo, né? Só recordar isso, manter essa recordação permanente e manter esse anseio vibrante e continuar. É só isso, não? E seguir. E seguir. É só isso que se tem que fazer. É sempre seguindo, seguindo, seguindo. As coisas vão vindo, você vai percebendo, você vai conhecendo, você vai praticando, as coisas vão chegando, você vai aprendendo, né? Coisa que você já ouviu falar 1000 vezes, aí de repente, "Ai, agora eu entendi, entendeu? Ou tendo experiência através dos sonhos, ou através da medicina, você tem alguns insights, ou tem vislumbre durante o dia mesmo, parado em algum canto, e assim vai, né? Lógico, fazendo tudo, né? Mantendo o desapego, mantendo os corpos físicos, né? Com alimentação boa, evitando um monte de tranqueiras, né? Aí é de cada um que tem que ter essa consciência e E aí você começa a ver mudanças reais dentro de você. O que que eu chamo de mudanças reais? Mudanças reais é que você começa a ver que você tem paz. Você começa a ter paz dentro de você mesmo. Esse é o maior significado aí. O número de pensamentos, né? Essa mente que ficava gritando, berrando, pulando, ela já pula menos, né? Ela já fica um pouquinho, né? Fica um pouco mais sossegada, né? Em vez de ficar gritando toda hora, ela grita menos. Em vez de gritar a cada segundo, ela já passa a gritar a cada 15 minutos. É uma forma de falar, uma piada, né? É isso. Então, alegria, gratidão a todos. Tocar o sininho. Boa semana a todos. Vamos lá, vamos tocar aqui o sininho. Quem se sentir confortável, fechar os olhos 30 segundinhos aí. Grande Espírito, grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, abençoe o grupo, nos abençoe, nos dê insight, nos dê vislumbre, nos dê discernimento, compreensão e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Raush, Raush, Namastê, alegria!